E aí pessoal, tudo bem? Com esse episódio histórico de X-Men 97, não tem outro jeito de não comentar a questão de e agora? O que vai acontecer com o Wolverine agora que ele está sem o adamantio em seus ossos? É claro que a série não segue exatamente igual aos quadrinhos, o andamento dos quadrinhos é diferente, a sequência de acontecimentos é diferente, mas deu pra ver, pelo menos nesse último episódio, que a essência ali da história é mantida. E aí quando eu digo de essência da história, eu vejo três aspectos dessa história que podem ser adaptados, mas mantidos na animação. Uma delas é o tempo que ele demora para poder voltar a ter o adamantio, o que acontece com ele enquanto ele está com os ossos, né, sem o adamantio, e a forma dele poder voltar. E aqui nesse vídeo eu vou falar dos dois primeiros aspectos, o tempo e também o que acontece durante esse tempo que ele fica sem o adamantio. Mas inscreve aqui no canal que além desse vídeo eu vou fazer um outro aqui falando de como que ele recupera o adamantio, pelo menos nos quadrinhos, e também semana que vem tem o episódio final de X-Men 97, que está sensacional, uma das melhores séries da Marvel e também uma das melhores para mim séries de animação dos últimos tempos ou de quadrinhos em geral. E aí nesse último episódio, pelo menos episódio 9, a gente teve aí o Wolverine perde o adamantio, né? O Magneto, no fim, Magneto emputece, tira o adamantio dele e agora a gente tem aí uma nova fase do Wolverine. É legal que a série não está tendo medo de adaptar essas coisas mais pesadas, né, mais impactantes dos X-Men, e tirar o adamantio dele foi uma coisa assim que me surpreendeu, ainda que eu soubesse, que eu tivesse visto nos quadrinhos como seria. E em termos de tempo que durou essa fase de osso aí, nos quadrinhos isso foi de 93 a 99. Gente, 6 anos em termos de quadrinhos é muito tempo para poder manter uma fase, assim, né, a fase do osso de Wolverine. E é interessante que nessa época foi lançado o jogo Marvel vs Capcom 2 e lá tem a opção de você jogar com o Wolverine com adamantio e um outro personagem que é o Wolverine só com as garras de osso mesmo. E também foi nessa fase que aconteceu a fase Tolerância Zero nos quadrinhos, que é a fase que está sendo adaptada, essa parte do Bastion aí. Então, dentro da Tolerância Zero, o Wolverine vai estar com as garras de osso mesmo. E falando em garras de osso, não sei se você sabe, mas até então não se sabia se o Wolverine tinha as garras mesmo de osso que fazia parte do corpo dele ou se elas tinham sido colocadas no processo de implantação do adamantio no corpo dele. Acreditava-se que quando colocou o adamantio nos ossos dele, ali estavam as garras. Então a gente não sabia na época se o osso, se a garra era a garra mesmo dele ou se era simplesmente feita de adamantio, e essa foi uma das surpresas da época, né, que as garras do Wolverine eram de fato do corpo dele. Isso foi representado nos quadrinhos e também na série animada. Itching. Why? What have you done to... Extraordinary. I never imagined. Aí a gente vê que quando fizeram essa questão da origem, né, encurtada, resumida aí do Wolverine na animação original dos X-Men, e aí lá colocaram que ele ficou surpreso ao ver as garras quando colocaram o adamantio nele, porque na verdade ele já sabia que tinha as garras nos ossos dele, mas só que ele teve a memória apagada. Então quando ele viu as garras de adamantio, ele achou que aquelas garras fossem somente de adamantio mesmo, que não fosse do corpo dele. E o que aconteceu nos quadrinhos logo após ele ter o adamantio retirado, pode ser representado na série. O que a gente teve nos quadrinhos foi que, logo após a retirada do adamantio, a Jean e o Professor Xavier fizeram uma viagem à mente dele, às memórias dele, porque o impacto físico de retirar o adamantio foi muito pesado. E ela queria diminuir o impacto mental que as memórias dele estavam vindo à tona ali. E dentro das memórias dele tem ele lá preso, com tudo bastante conceitual. E falando em conceitual, aqui no cantinho aqui da história, aqui, ó, tem esse relógio derretido, que é uma referência ao quadro do Salvador Dalí, chamado A Persistência da Memória. Muita gente acha que esse quadro chama-se O Tempo, mas não, chama A Persistência da Memória. E é isso que está acontecendo aqui. A memória do Wolverine persiste aí, mesmo ele estando quase morrendo, ele está em coma, o fator de cura dele não está funcionando, ou está funcionando muito precariamente, e aí ele vai ficar de coma, e nesse estado a Jean e o professor vão segurando ele ali, né, tentando vasculhar a memória dele para não ter esse impacto tão grande. Acaba que com muito custo, né, depois de quase não conseguirem pousar o pássaro negro, o Wolverine chega na Mansão X e logo quer ir para a sala de perigo. Ele quer provar que mesmo sem o fator de cura e sem o adamantio, ele pode ser útil para a equipe. Então ele manda lá, fala assim, não, manda mais gente aí para mim, manda mais coisa para eu poder lutar aí, que eu quero mostrar que eu dou conta de ser o X-Men ainda. Só que nos drones que são colocados lá na sala de perigo, ele começa a apanhar e aí ele decide
finalmente, por reflexo, talvez por instinto, tirar as garras, e na hora que ele tira as garras é um sofrimento danado aqui, que simplesmente ele grita de dor e tem muito sangue. Portanto, aqui é a surpresa, né, de que ele tinha as garras e que de fato toda vez a pele dele abria e se curava naturalmente, o que não acontece mais, e aí a dor é insuportável. Ele então tem uma conversa com o Jubileu falando que como que o Instituto Xavier, né, ajudou ele a se encontrar e que vai ajudar ela a se encontrar também, mas agora ele vai embora, né, ele não fala isso com ela, mas deixa uma cartinha, pega a moto e vai embora, sai dos X-Men por um tempo, já que pra ele não vai ser útil, já que não tem nem garra de adamante e também não tem fator de cura. Só que ele fica sem o fator de cura apenas por um tempo. Na edição Wolverine de 91 até culminar na edição número 100, começa um processo de tentativa de colocarem de novo o adamante no corpo dele. Só que essa tentativa não dá certo, aliás, ele volta pior do que foi. Eles tentam colocar o adamante de volta, só que o próprio corpo do Wolverine espelha o adamante, até mata quem tá em volta, né? Ele explode, na verdade. E aí começa uma fase bestial, uma fase fera do Wolverine, que é essa imagem que eu coloquei aqui. Nessa fase, aí sim o fator de cura fica todo, ele sara praticamente instantaneamente, tem os sentidos super aguçados também, a audição já era boa, o olfato já era bom, a visão, etc. Tudo muito extremo, e aí ele fica praticamente inumano, ele vira um bicho do mato mesmo, né? E fica esse bicho exagerado, fora de si, porque a mutação dele ficou sem controle, e ele fica nessa fase, bicho aí, mais uns 3 anos até voltar o adamantium, mas quando vai chegando perto da fase dele, vai recuperar o adamantium, ele já tá voltando a ser humano mesmo, e quem ajuda ele a recuperar esse processo de virar gente de novo é a Elektra. Já agora na nossa animação aqui, X-Men 97, o próximo episódio, claro, ele deve estar muito mal, deve estar em coma, a gente não sabe se ele vai estar só em coma ou vai voltar já com as garras de osso, mas para voltar o adamantium não é nessa temporada. Eu imagino que vai demorar ali pelo menos, e espero até o meio da temporada que vem, para que volte o adamantium dele. Acontece que até voltar o adamantium, quer seja no meio ou no fim da temporada que vem, o que vai acontecer com o Wolverine nesse meio tempo? Será que eles vão retratar essa fase bicho dele mesmo? Será que ele vai sair dos X-Men? Porque todo dia um vai sair. A Vampira já saiu, o Ciclope tá com a cara de que vai sair da equipe também, né? A Tempestade saiu por um tempo, durante a própria temporada e voltou. Pode acontecer isso com o Wolverine também. Talvez quando começar a temporada que vem nem apareça o Wolverine na abertura da série, né? Se ele de fato for sair, for ficar fora da equipe um tempo, até voltar. E o que, como não faltam histórias para serem representadas, o Wolverine fora da equipe um tempinho, dá para desenvolver outras tramas até que ele volte. Pode ser que volte como um bicho e tal, a gente não sabe. Como eu falei, não sabe até onde essa fase animal bestial dele vai ser representada. Agora, a recuperação do adamantium aí já é assunto para outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você. E certamente na série ele vai recuperar o adamantium. A gente só não sabe quando nem como, mas que vai. Comenta aqui, um grande abraço e até mais.